Conectando. Agora sim. Aê! Ei, olha só. A gente já tem um meme aqui Deixa para eu botar o gente. fone aqui que tá ruim para escutar. Só um Sim. minutinho. Pronto. Pronto. Olha Agora, tudo só. certo. Eu estava conversando antes aqui e daí o pessoal estava te chamando de faca na caveira. Faca na É o caveira? Meu secretário Deus! faca na caveira. Olha só, gente, para quem está nos assistindo, boa noite. Essa live faz parte de uma agenda que a gente está tendo durante toda essa semana do meio ambiente, uma semana extremamente importante para todos nós e que, infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos que nos adequar. E dentro dessa adequação, a gente está utilizando o meio tecnológico, porque é uma semana que se faz audiência pública, que se faz ação, que se faz homenagens, sessões solenes, mas infelizmente a gente não pode fazer, mas é até melhor, porque a gente consegue assim falar olho no olho. E quem é o nosso convidado especial de hoje é um dos secretários que eu mais gosto, porque é o secretário de Meio Ambiente, secretário Eduardo Taveira. E hoje nós vamos falar sobre as ações do Estado do Amazonas no combate ao desmatamento e queimadas. Então, assim, Taveira, vai ser praticamente a bola contigo, que eu vou estar só aqui orientando, vendo as perguntas, mas eu acho muito oportuno para o momento que a gente possa debater sobre esse tema e eu sei o quanto você e toda a sua equipe é muito técnica nisso. Inclusive, eu aprendo todos os dias. E aqui a gente faz de forma muito descontraída. Você vai falar, eu vou interromper, vou trazendo as perguntas no meio da live. E muito obrigada, viu, pela sua presença, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente e por ter aceitado o nosso convite. É contigo, faca na caveira. Eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme estar aqui compartilhando da Semana do Meio Ambiente com você, deputada Joana, que tem feito um trabalho excepcional junto a essa questão ambiental, trazendo também a preocupação com o bem-estar animal, né? Inclusive destacar que a secretaria ela tem um departamento voltado para a questão do bem-estar animal. Isso foi inclusive uma ação antes mesmo do novo governo a entrar com uma lei que foi alterada, inclusive, a Secretaria de Meio Ambiente, incluindo o bem-estar animal dentro da nossa pauta, o que nos aproxima duplamente, né? Nos aproxima pelas questões ambientais e incluindo nas questões ambientais a questão do bem-estar animal. Então, quero agradecer aqui a CAAMA também por estar sempre atuante junto dos fóruns e comitês para melhorar a política pública ambiental aqui no Estado, em especial no nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é a instância máxima do sistema de meio ambiente, onde a população, as organizações, elas têm a oportunidade de poder não só acompanhar o que está sendo feito da política ambiental no Estado, mas, acima de tudo, de participar ativamente na construção dessa política. Então, para a gente só tem sentido a política pública se ela passar por essas instâncias e vocês têm dado um apoio enorme, né, para esse avanço que a gente está tendo aqui. É um prazer estar falando com você, com o teu público, e eu vejo o quanto você se empenha não só nas redes sociais, mas usa as redes sociais como prestação de conta do seu mandato, né? Eu acho que isso é muito novo, inclusive para o gestor público, e eu acho que cada vez mais a gente vai usar esses meios, né, e agora o Covid só aprofundou ainda mais, uma pena que por causa de uma situação negativa, mas olhando se há algum lado positivo, é esse aprofundamento das relações que a gente tem usando essas mídias que têm um perfil aberto, público, para a gente falar aqui com todos e prestar conta das ações que a gente está fazendo. Então, um prazer grande estar aqui, me apresentar, meu nome é Eduardo Taveira, estou como secretário de Estado de Meio Ambiente, e um prazer grande, porque o nosso desafio é só esse daqui, ó, o tamanho do Só isso Amazonas, daí. né? E Esse assim, é só esse Taveira, aqui. eu vou falar Taveira, né? Porque a gente luta aí na mesma causa e a gente
se trata assim mesmo informalmente, não tem protocolos, mas assim, eu quero dizer que essa criação da política de bem-estar animal não é o tema, mas é importante falar sobre isso, que pela primeira vez na Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas, nós estamos construindo uma política pública efetiva. É algo que ainda vai demorar algum tempo para a gente ver resultados práticos, ainda mais porque veio a pandemia, mas as pessoas podem ter a certeza que em breve nós vamos ter castração, nós vamos ter ações de conscientização, nós vamos ter muita coisa boa e é só questão de tempo, porque o Poder Executivo, que é a Secretaria de Meio Ambiente, o governo do Estado, e o Poder Legislativo, representado por nós e principalmente pela Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável, está alinhando tudo isso. Estão alinhados e unidos. Então, eu quero agradecer, porque eu sei que é uma causa também, apesar de ser inserida no meio ambiente, mas que tem ali os seus... as suas especificidades... como é? Especificidades. E assim, eu sei que você está aprendendo com isso também. Então, eu quero agradecer o empenho, porque se nós não tivéssemos um secretário, um governador, um governo disposto a isso, as coisas não estariam saindo do papel, tá? Então, eu quero agradecer, porque, por exemplo, tem a APAT de Tefé, que é uma ONG, uma instituição de proteção animal, lá de Tefé está assistindo. A Patrulha Canina lá de Coari está nos assistindo. Então, assim, todo esse conhecimento ele é muito importante. E aí, secretário, eu gostaria que, para as pessoas que estão nos assistindo, fosse contextualizado como é o cenário do desmatamento hoje no Amazonas e quais são os principais motivos e as dificuldades para contê-lo. Bom, eu acho que esse é um tema que tem ganho bastante destaque, não só esse ano, mas ano passado também com o aumento das queimadas. É importante destacar que é bem provável que a gente vai enfrentar os mesmos problemas esse ano. A gente tem um levantamento agora bem recente dos dados do desmatamento, a Secretaria monitora esses dados diariamente, são praticamente 9 satélites que estão à disposição da Secretaria e das secretarias, né, para a gente fazer esse monitoramento, em especial do desmatamento e das queimadas, para que a gente possa montar os nossos planos e as nossas estratégias de atuação. E, infelizmente, os dados dos primeiros 4 meses para o desmatamento não são bons, né? O Estado aumentou, para ter uma ideia, só no mês de abril que passou, o aumento foi de 18% do desmatamento comparado ao ano passado, que já foi um dado bem ruim, né? E qual é o problema disso tudo? Além da perda da biodiversidade, além da perda, né, das funções do ecossistema da Amazônia, né, e da floresta em especial, todos os recursos que estão interligados, né, a gente tem uma aponta para um período de queimadas que pode ser tão grande ou até maior do que foi o ano passado, porque a lógica é essa. Você usa o período de chuvas para o desmatamento e o período de seca para botar fogo nessas áreas que foram desmatadas, em geral. Então, a melhor maneira de você combater todo esse problema que a gente tem de desmatamento, muitas vezes com a fumaça chegando até a Manaus, né, e chegando em várias cidades aqui da região metropolitana, é combatendo o desmatamento. E tem um panorama importante disso, que aí é uma correção importante para fazer, porque às vezes sai no noticiário que a Amazônia está pegando fogo, o Amazonas, o fogo está fora de controle. E é óbvio que a questão é importante. Eu não estou falando com isso que não há problemas que a gente não precisa enfrentar. Mas a questão principal é que no nosso levantamento, a concentração do desmatamento e também das queimadas, ela está na região sul do estado. Né? Não é todo o estado. O estado ele tem a maior área florestal conservada do mundo, uma das maiores do mundo em termos de estado. Né? Então, esse problema que a gente identifica do avanço das queimadas e também do desmatamento, ele está concentrado numa área que tem uma maior atividade econômica, né?
e é o sul do estado, que faz fronteira ali com o Mato Grosso, com o Pará, com Rondônia, né, que tem uma circulação maior de dinheiro e tem uma abertura maior para essas ilegalidades. E as ilegalidades elas vão desde a extração ilegal de madeira, né, a ocupação desordenada do solo daquela área. A gente tem um problema grave que a gente precisa superar, que é essa questão do ordenamento territorial, e tanto é que a gente concentra mais de 90% do nosso desmatamento nessa região sul do estado, em especial ali naquele cinturão que faz fronteira com esses estados que eu falei, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Né? Então, não é todo o estado que está com problema, tem áreas nossas que são muito conservadas, né? Em especial onde tem populações tradicionais, populações indígenas, que são nossos verdadeiros guardiões da floresta, né? Que vale a pena dizer que quanto mais a gente protege, quanto mais a gente dá oportunidades para esse grupo de pessoas, mais conservação a gente tem, a gente gera renda e conserva a floresta, e essa dinâmica do sul do estado é que é um pouco diferente do que a gente tem na região. Então, para você ter uma ideia, e tem um ponto importante. Além de ser no sul do estado, 81% do nosso desmatamento foram em áreas federais, né? Em florestas, áreas de florestas de domínio da União e também assentamentos de responsabilidade da União. Um dado que é bem positivo em relação ao trabalho do Estado, nas unidades de conservação do Estado do Amazonas, a gente conseguiu reduzir em quase 80% o desmatamento. Então, enquanto outras áreas tiveram um aumento, nas unidades que são de gestão da SEMA, a gente teve uma redução de 80% no desmatamento nessas áreas. E redução de desmatamento com aumento de atividade produtiva, com incremento de renda. Então, o modelo adotado pelo Estado do Amazonas de investir em desenvolvimento sustentável mostra que é possível, com ordenamento territorial, com apoio a cadeias produtivas sustentáveis, você romper a pobreza e, ao mesmo tempo, você conservar a floresta. Eu acho que esse que é o grande desafio que a política pública ambiental tem no Estado, né? Então, é importante a gente romper com essa visão também de que ou a gente cresce economicamente ou a gente conserva a floresta. Dá para fazer junto, né? Mas é necessário investir para que essas estratégias elas possam beneficiar as pessoas e também, com isso, a biodiversidade, conservar a biodiversidade. Uma coisa que é interessante, Johnny, até bem legal falar também para quem está nos assistindo, é que a própria relação dessa riqueza da biodiversidade que a gente tem da floresta, ela é um produto dessa interação cultural com as populações tradicionais indígenas. Então, a relação que a gente tem muito a aprender com essas populações, esse conhecimento tradicional, de que é possível ter um tempo da floresta de recuperação e desenvolver atividades produtivas capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Qual é o grande problema que a gente vê e que é o problema do desmatamento hoje? A gente teve um aumento de 18%, como eu falei, no desmatamento no mês de abril, né? Só que o IDH dessa região sul do estado não aumentou 18%. Então, se tivesse até uma relação justificada de você aumentar o desmatamento para aumentar a atividade econômica, né, você poderia até falar assim, olha, a gente está perdendo de um lado e ganhando do outro. Mas, no momento, o desmatamento é só perda. Parou aí? Eu acho que foi no dele. Voltou. Voltou. Fui eu que caí ou você? Mas foi você que caiu. Então, só repetindo, é importante a gente encontrar mecanismos que possam equilibrar a conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Só conservação sem incluir melhoria da qualidade de vida das pessoas não tem sentido. E também só melhorar a qualidade de vida sem conservação ambiental não dá. Não dá para fazer, não dá para acontecer dessa maneira. Inclusive, nesse ponto,
É importante falar para as pessoas que ano passado, quando teve toda aquela mobilização, porque estava tendo queimadas aqui na Amazônia, que houve até assim uma repercussão internacional, nós fizemos essa viagem juntos, para que a gente pudesse ver essa fronteira que ela ocupa ali o sul do nosso estado, e nós podemos sobrevoar as áreas, né, afetadas, e a gente vê que muitas vezes o problema todo é que a gente luta contra grandes interesses e com coisas que são difíceis de controlar, porque o nosso estado é um estado com dimensões continentais. Então, imagina, a gente estava, eu lembro benzinho dessa cena que a gente estava no avião, né? E tinha lá o caminhão já levando a madeira, ou seja, já tinha desmatado, já estava ali uma rede do crime organizado, e é extremamente difícil fazer o trabalho de fiscalização, seja governo federal, seja governo estadual, seja inclusive até os próprios municípios. E uma coisa que eu aprendi desde o ano passado, muito bem, mas assim na prática, que é importante falar para as pessoas, que as pessoas falam: vamos proteger a Amazônia, vamos conservar. E muitas pessoas nunca foram numa reserva de desenvolvimento sustentável, nunca foram numa comunidade ribeirinha, indígena, quilombola, dos povos que realmente vivem dentro da floresta, para saber a realidade. A gente tem que falar realmente de conservar, de preservar, de manter a floresta em pé, mas dando dignidade para aquelas pessoas que vivem na floresta. Então, eu acredito muito nesse modelo, aprendi muito, inclusive, com você sobre isso, e que, inclusive, foi aqui uma sugestão da Raquel, que está nos acompanhando, que ela disse que esse modelo que está sendo implementado no governo do estado, ele é um modelo que ele deve ser replicado para outros lugares, deve ser replicado pelo governo federal de forma mais ativa e intensa. Quando você diz que a maioria do desmatamento acontece nas áreas federais, isso é extremamente preocupante, porque os estados, os municípios, eles não vão conseguir chegar na mesma intensidade que poderia ser o trabalho de fiscalização do governo federal, que é uma crítica construtiva, inclusive, né? Porque a gente precisa de união nesse momento. Então, assim, é muito bom as pessoas verem o que é uma reserva de desenvolvimento sustentável, o que é a vida do ribeirinho, o que é a vida do indígena. Por exemplo, nós fomos no Tumbira, no sábado, e lá a gente vê que as coisas funcionam, não tem nenhum caso de coronavírus, eles são autossustentáveis, eles não precisam sair do ambiente que eles viveram, cresceram, nasceram, por conta de ir para a cidade, para a capital, ou ir para a cidade próxima, municípios próximos, se ele tem oportunidade dentro ali da onde ele está inserido, dentro da própria comunidade. Então, assim, eu sou muito a favor de a gente disseminar isso, para que as pessoas entendam que a gente pensa, assim, na preservação do meio ambiente, mas também com o desenvolvimento econômico e sustentável dessas pessoas que realmente precisam, né? E não dos grandes interesses que estão envolvidos. Inclusive, hoje teve uma mega operação da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar. Creio que teve muitos mais órgãos inseridos nisso, e que a gente teve a deflagração da Operação Flora Amazônica, justamente provando que existe uma organização criminosa que se beneficia do desmatamento, das queimadas e desse tráfico ilegal de madeiras, né? Inclusive, é a maior operação desse tipo que já aconteceu no estado do Amazonas. Quero aproveitar para agradecer todos os envolvidos e dizer que é muito importante que isso aconteça também na Semana do Meio Ambiente, porque dá uma resposta efetiva para que a gente mostre que o governo, que o poder legislativo, que todo mundo está de olho. Então, assim, eu concordo em tudo que você falou, secretário. Quero aproveitar aqui para mandar um alô para a Carol, que está nos assistindo, a Nelise Galvão.
tem a dona Jaqueline, que você já conheceu lá Sim. na Assembleia, aquela senhorinha que fica puxando a nossa orelha e que é da proteção animal. A Elísia, o Sami Chagas e a nossa amiga, a Deise Campista. Né? Então, assim, a próxima pergunta que as pessoas querem saber é assim, já foi falado que houve um aumento de 18% em relação ao ano passado com esse ano, 2019. De abril. Com 2020, né? O mês de abril. E aí as pessoas estão perguntando se a questão da pandemia tem influenciado em algo relacionado ao desmatamento, às queimadas. Tem influenciado sim. Infelizmente, como todos sabem, acompanharam, o coronavírus chegou primeiro aqui em Manaus de uma maneira muito agressiva e o governo do estado teve que concentrar, e com razão, muito dos seus esforços no combate à pandemia. E graças a Deus a gente tem conseguido vencer com essa união, com essa soma desses esforços. Inclusive até destacar que a nossa equipe aqui do Bem-Estar Animal ajudou bastante no combate ao coronavírus. Então foi todo mundo junto nessa mobilização. E o que aconteceu? Todo esse processo do desmatamento que a gente estava monitorando para acompanhar a partir de maio, junho, que é o período que a gente percebe um aumento do desmatamento prévio já para a queimada, esses infratores eles se aproveitaram dessa dinâmica de concentração do governo na pandemia e acharam que simplesmente o governo ia deixar para lá do ponto de vista das ações que precisariam ser tomadas. Então, uma coisa que é importante salientar, e até refletindo na sua fala, é que a gente tem que separar o joio do trigo. A gente não está falando daqui de prejudicar o pequeno produtor, o médio produtor, de trazer qualquer obstáculo para o setor primário, que é um setor extremamente importante para a economia do nosso estado, mas é ao contrário disso. A gente está falando de coibir a ilegalidade para que quem trabalha na legalidade, para quem trabalha as marcenarias que trabalham legais, os planos de manejo que trabalham legais, não sofram com a competição injusta dessa ilegalidade toda. Então, proteger o meio ambiente, proteger os nossos recursos, também é proteger a economia e o trabalho de quem está trabalhando na legalidade, de quem está rompendo todas as burocracias para trabalhar de maneira legal, para ter um preço justo por essas ações. E o mínimo que o Estado pode fazer é combater de maneira dura, ostensiva, essas ilegalidades. E a gente ficou muito feliz com a ação da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, que tem sido parceiros incríveis para desmontar essas quadrilhas, né, que estão aí atuando, inclusive dentro de reservas, dentro de unidades de conservação do Estado. Então é importante a gente falar que o Estado não dormiu, não cochilou, ao contrário, foi com força máxima, com investigação, e conseguiu aí agora, aqui próximo ao Rio Negro, envolvendo aí 3 municípios da região metropolitana, desbaratar uma quadrilha que quase acabou não só com os recursos naturais, mas com a economia da madeira na nossa região. Né? Então, ver como é que é importante o combate dessas ilegalidades. Né? Então, é bem claro, nós não estamos em lados opostos. Né? Às vezes as pessoas, até por essa tensão política que a gente está vivendo, pintam as questões ambientais, as questões de produção, como se tivessem lados antagônicos. Mas só quem se beneficia disso é quem gosta da ilegalidade. Né? Quem é a favor da legalidade, do desenvolvimento real, sustentável, ele coloca as questões ambientais e de produção no mesmo patamar. A gente tem que andar junto, né? E o Estado tem feito o papel dele de favorecer o primeiro setor, de aumentar a produtividade, e o desafio que a gente tem é de garantir para que esse produtor tenha acesso ao licenciamento de maneira ágil, né? De maneira onde a burocracia não seja impedimento para que o pequeno produtor venha para a legalidade, né? Ou seja, eu até falo aqui com o Juliano, o presidente do IPAAM, que quem quer se legalizar tem que ser recebido com tapete vermelho, né, para poder demonstrar que é possível fazer esse trabalho, e ele tem feito esse esforço de trazer o IPAAM para o século XXI,
modernizando a instituição. É incrível a quantidade de papel que o IPAAN sofreu aí durante esses anos, e agora o governo do estado tem um compromisso de modernizar, tornar mais ágil, né, para justamente o produtor no Amazonas, em qualquer lugar, poder ter acesso a um tratamento adequado para buscar o licenciamento. E, ao mesmo tempo, endurecer, ter fiscalização, né, contar com o apoio do governo federal para ação nessas áreas. A gente tem uma excelente relação com o IBAMA, com o ICMBio, né? O IPAAN acabou de fazer uma operação de combate ao garimpo ilegal ali no Rio Juma, em parceria com a Polícia Federal, com o ICMBio, com o IBAMA. Então, para dizer que essa estrutura funciona, né? E a nossa meta é que a gente possa, nos próximos 2 anos, reduzir em pelo menos 10% o desmatamento no nosso estado, frear esse ritmo de avanço do desmatamento. E breve, ainda nessa Semana do Meio Ambiente, trazendo aqui em primeira mão, o governo do estado vai lançar o plano de prevenção e combate ao desmatamento no nosso estado. A gente está articulando aí a data ainda, e esse vai ser um marco, né, de definição da estratégia do governo do estado no combate e prevenção ao desmatamento e à queimada aqui no nosso estado. Então, a secretaria ela não parou, ela tem atuado. É óbvio que todos nós estamos ainda focados para que a questão do plano de recuperação econômica dê certo, né? Mas para dar certo também, a ilegalidade tem que diminuir, o Estado tem que aumentar a sua arrecadação, e prosperidade é, acima de tudo, garantir desenvolvimento perene para todo mundo. É meio ambiente equilibrado, socialmente justo, mas também com uma economia ativa para tirar as pessoas da pobreza. Sem isso, não é desenvolvimento sustentável. Sem isso, não é aquele desenvolvimento que a gente está apostando que vai ser o futuro aqui do nosso Amazonas. Temos até uma situação que a gente discute muito quando fala de economia, não tem como deixar de falar de Zona Franca. E aí, quando nós falamos de Zona Franca, eu sou totalmente favorável a outros tipos de modelos econômicos aqui para o nosso estado, mas efetivamente a gente é dependente da Zona Franca. E toda vez que entra naquele debate se a Zona Franca tem que acabar, não tem que acabar, vai prorrogar, não vai prorrogar, a gente sempre tem que lembrar as pessoas que a Zona Franca, os empregos que proporciona, diretos e indiretos, eles contribuem para que a gente também possa manter a floresta em pé. Porque imagina se a gente não tivesse a Zona Franca e as pessoas tivessem que procurar o meio de sobreviver. Então, o meio de sobreviver, se não tiver alternativa, infelizmente, é utilizar o que a gente tem, a gente sabe disso. Mas é o que eu acredito também. A gente tem que falar de desenvolvimento sustentável, mas dando dignidade para as pessoas, né? Porque é muito fácil a gente falar aqui do nosso escritório, da nossa casa, quando a pessoa que está lá na ponta, que é o verdadeiro guardião da floresta, ele está passando fome, ele não consegue ter uma renda mínima, ele não consegue ter as mesmas oportunidades que as pessoas que moram nas capitais, né? Que moram nos municípios, na sede, na zona urbana. Então, assim, eu acho isso extremamente importante. Tem uma dúvida, que é uma dúvida de muitas pessoas, que as pessoas gostariam que você explicasse qual é o papel da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, e qual é o papel do IPAAN, porque as pessoas confundem muito isso, né? Quais são as atribuições? Qual é a linha de frente de cada uma dessas duas instituições? Bom, extremamente importante mesmo a questão, porque em alguns estados a Secretaria de Meio Ambiente também é a executora, né, da fiscalização, e aqui no Amazonas, né, como alguns outros estados também, o sistema de meio ambiente ele é separado. Obviamente, a gente trabalha de maneira integrada, mas o sistema é independente nas suas execuções. A Secretaria de Meio Ambiente, ela cuida da parte da política ambiental do Estado, né, e está inserido na política ambiental do Estado as questões relacionadas a recursos hídricos, a questão relacionada também à política de serviços ambientais, né, do Estado, aqui do Estado do Amazonas.
Então, toda essa parte da construção de leis, né, das soluções para que a gente possa ter, de fato, a concretude do desenvolvimento sustentável, passam pela Secretaria de Meio Ambiente. E o IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, é que faz a execução dessa política. Então, é o braço executor dessa política. Cabe ao IPAAM toda a questão relacionada a licenciamento, fiscalização ambiental, toda essa parte de aplicação da lei ambiental, né? No caso, quando há identificação de algum ilícito, a multa, mas também cabe ao IPAAM toda essa parte desse ordenamento legal, esse acompanhamento legal. Então, o que a gente fala, eu e Juliana, é que a gente está num sistema. Esse sistema é um avião que, para funcionar, as duas asas têm que ser do mesmo tamanho e andar na mesma velocidade. É a asa da política ambiental e a asa da execução. A política ambiental ela tem que dar conta da dimensão do estado do Amazonas, criar oportunidades e, ao mesmo tempo, a outra asa, que é a da execução, tem que estar ágil, atenta para o licenciamento, para ser um vetor do cuidado com o meio ambiente, mas um vetor de crescimento da economia, né? Ela tem que estar ágil também na sua fiscalização para coibir a ilegalidade. E para a gente aqui no sistema, a conta é muito simples para a gente chegar num equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável, né? Entre o equilíbrio entre o desenvolvimento e a conservação ambiental. A gente tem que tornar a ilegalidade cara, né, proibitiva, e tornar a legalidade acessível, né? O que acontece hoje, na maioria das vezes, é o contrário, né? Na maioria das vezes, a ilegalidade, o custo é baixo, né? Você não tem fiscalização, então o ganho é muito alto na ilegalidade. Muitas vezes é capaz até de cobrir uma multa quando você é multado, né? A gente tem um exemplo interessante. Nós identificamos uma área no sul do estado que estava sofrendo uma ação de desmatamento ilegal, identificamos o proprietário e multamos. E o proprietário simplesmente falou no outro dia, não, que multa faz parte do negócio, né? Enquanto a gente tem muitas vezes o pequeno produtor que quer se licenciar com uma, eu não digo burocracia, mas uma burocracia que torna o processo lento, demorado, né, que torna o processo muitas vezes não amigável para justamente aquela pessoa que quer trabalhar na legalidade. Então, o que a gente tem que fazer é isso, a gente tem que trabalhar de maneira alinhada para conservar o nosso maior patrimônio, né, mas ao mesmo tempo também permitir e ter condições para que a legalidade ela tenha um custo cada vez mais baixo e que a gente possa trazer com as nossas políticas públicas cada vez mais a atividade produtiva para uma atividade legal. Porque em ela sendo legal, o Estado tem um poder maior de fiscalizar. Num eventual problema de aumento de desmatamento, lançamento ilegal de afluentes, a gente sabe a quem cobrar, sabe a quem multar e sabe, inclusive, achar quem é que fez o dano para que ele possa recuperar a área degradada em conformidade com a lei. Então, o mais importante é isso. Às vezes a gente fala que é necessário criar condições para agilizar licenciamento, diminuir burocracia. As pessoas pensam que a gente está sendo a favor do desmatamento, e ao contrário, né? Achar um meio do caminho para tratar as pessoas que buscam a legalidade da melhor maneira possível é a maneira mais rápida que a gente tem de combater as maiores ilegalidades da Amazônia. Tudo que quem está ilegal quer é que o sistema de licenciamento seja cada vez mais burocrático, cada vez mais caro, cada vez mais inacessível, que é assim que a ilegalidade ganha dinheiro, é assim que a ilegalidade avança. Mas o Estado do Amazonas tem um compromisso no seu sistema de tornar cada vez mais ágil o processo e endurecer com quem quer ficar na ilegalidade. Muito bom. Olha, secretário, eu vou, assim, antes de a gente continuar, ontem nós estávamos na live com a Paula Gabriel. E aí, quando completa 1 hora de live, encerra, independente se você vai autorizar ou não. A gente ainda tem aqui
umas 4 a 5 perguntas do nosso roteiro. O que é que eu queria combinar se não tiver problema para ti, que eu acho que tu ainda está na secretaria, né? Tô aqui na secretaria. Eu queria combinar que se acabar o tempo, eu vou encerrar a live, mas a gente entraria de novo, porque assim, ainda tem aqui 5 perguntas e tem muita pergunta específica também, não é o tema da live, mas a gente não pode perder a oportunidade de falar com o secretário, que é justamente dessas dúvidas relacionadas à questão também da fauna, né? Então, acho super importante que a gente pudesse, de repente, prorrogar um pouquinho, mas aí já deixando avisado para todo mundo que está nos assistindo que a gente vai encerrar quando der o tempo, mas a gente retorna para a próxima e aí a gente já finaliza e deixa tudo fechadinho para não perder essa oportunidade. Eu quero aproveitar... Tá, tô à disposição. Estou totalmente à disposição, então... pode ser assim. É porque eu acho que é um momento tão único que as pessoas têm de ouvir o secretário falando assim e tirar as suas dúvidas e também do Poder Legislativo, porque geralmente quando é feito pessoalmente em algum evento, a gente não tem esse tempo, né? Então, assim, tá muito legal aqui a interação das pessoas. A gente tem agora 47 pessoas nos assistindo constantemente. Depois, tudo que a gente conversou aqui vai ser disponibilizado no YouTube. Então, as pessoas vão poder assistir depois. A gente vai poder divulgar o depois também. Então, conhecimento nunca é demais. E as oportunidades também. Eu quero também mandar um abraço para a Renê Veiga. A Renê, ela é muito envolvida nessa parte ambiental. E a Renê, ela é uma das pessoas que faz muita sugestão de projetos de lei lá para a nossa comissão, porque a gente implementou a questão do mandato compartilhado, onde as pessoas propõem, a gente faz toda a análise técnica, análise jurídica, e a Renê é uma colaboradora voluntária que gosta da causa, então queria deixar registrado esse abraço carinhoso para a Renê e os agradecimentos também. E nós temos também Novairão está nos assistindo. Nós temos lá o Júlio François, que está nos acompanhando. Então, a gente está conseguindo chegar em vários municípios, né? A gente já tem aqui Manaus, Coari, temos Tefé, temos Novairão. E quem for de outros municípios aí pode se manifestar. E também as pessoas podem deixar as suas perguntas. Tem uma ferramenta de perguntas ou pode colocar também nos comentários. Agora, Taveira, assim, um ponto que eu acho importante esclarecer para as pessoas, e também foi pergunta aqui, é uma dúvida, é que as pessoas querem entender por que as queimadas ocorrem na Amazônia e qual é a diferença das queimadas para os incêndios florestais. E eu acho muito, muito bom se você puder explicar aquilo que você me explicou no ano passado, desse ciclo do desmatamento com a queimada. Eu acho importante as pessoas também saberem disso. Bom, primeiro, eu vi passar uma pergunta rápida aqui onde está subindo aqui as perguntas, e tem uma que é bem importante, acho que foi o Sérgio que colocou, que tem a ver com a questão da titulação, a questão do ordenamento territorial. É extremamente relevante. Na minha opinião, a mãe de todos os problemas ambientais e econômicos que a gente tem passa pela questão desse ordenamento territorial e ambiental também. E aí é por isso que a Secretaria está trabalhando em conjunto com a Secretaria de Estado de Cidades e Territórios no aprimoramento de uma ferramenta interligada para que a gente possa melhorar, inclusive, o licenciamento e a questão da identificação da titulação dessa terra é extremamente relevante. E o outro que a gente fechou um projeto com o Fundo Amazônia de 30 milhões de reais para o cadastro ambiental rural, que vai ser abrangido em especial ali no sul do estado, toda a parte da BR-319 e também região metropolitana. Então é extremamente relevante o Estado também trabalhar com essa parte do ordenamento ambiental e territorial para que a gente possa avançar na questão do licenciamento.
hoje é o grande entrave que a gente tem, inclusive para o produtor rural. Mas o Estado está trabalhando integrado para resolver isso em conjunto. E também ainda esse mês a gente vai lançar, mas aí eu não vou adiantar ainda, né? O governador vai fazer o lançamento de um plano integrado para que a gente possa fazer, para lançar esse programa mais robusto que vai envolver a questão de titulação, a questão do licenciamento ambiental e também da regularização fundiária aqui no nosso estado. Ainda esse mês, né, peço para o pessoal aguardar, mas é urgente, o tema é urgente, o governador sabe disso, o vice-governador tem apoiado muito o trabalho também lá da Secretaria de Cidades e Território, e a gente está montando um grande programa para a gente poder resolver ou minimizar pelo menos bastante esse problema no estado. Em relação à diferença entre queimadas e desmatamento, desmatamento é todo aquele processo que a gente tem de quando você derruba a floresta. E você pode ter vários tipos de desmatamento, inclusive o legal, né, que são aqueles feitos a partir de manejo, a partir de atividades que são licenciadas. O problema é o desmatamento ilegal, que é aquele que você não seleciona as espécies, é aquele que você, como a gente viu lá no sul do estado, usa o correntão para derrubar uma grande extensão de terra, e esse é o grande problema que a gente tem, né? Depois, essa área derrubada, em geral, ela vira área que as pessoas tacam fogo para fazer a limpeza da terra, né? E depois da limpeza da terra, justamente por causa do problema que a gente tem de titulação, a gente acaba, essa terra depois vai ser legalizada com documentos falsos, qualquer outra coisa dessa, e aí você tem todo um processo de legalidade, né? Então a mãe de tudo começa ali no desmatamento, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo ou se travou aqui Não, nós estamos ouvindo, só que estava meio travando, tá. mas estava para ouvir perfeitamente. Tá bom, então. Então esse é o grande problema que a gente tem. A gente acaba, se a gente não evita o desmatamento, provavelmente a gente vai ter um grande período de queimadas desse material. O custo do desmatamento é muito alto, né? Pelas pesquisas que a gente fez, em média aí 5 mil, né? Então uma área grande, aí você tem uma imobilização alta de recursos para o desmatamento, né? Então a ilegalidade ela tem que se remunerar. Então ela vai queimar, ela vai vender a terra, ela vai fazer lavagem de dinheiro. Então toda vez que a gente desmonta o crime organizado e essas bases, né, a partir do combate ao desmatamento, a gente evita no futuro um processo maior de ocupação irregular dessa área, né? E o sistema é muito simples, Joana, assim, o crime organizado opera de maneira já identificada. Ele cerca uma área, usa de violência para tirar pessoas que ocupam de maneira tradicional essa área. Elas cercam essa área, contratam alguém para tirar a madeira, né? Depois contratam outras pessoas para queimar a floresta e depois limpam o terreno para poder vender a terra. Então, é todo um processo aí identificado que a gente já conhece o modus operandi dessa rede, e desbaratar essas redes ela é importantíssimo para reduzir essas atividades ilegais. E tem uma diferença grande em relação por que a gente fala queimadas e não incêndios florestais aqui na nossa região. Porque, em especial, o nosso ecossistema da Amazônia, a nossa ecologia, né, por ser uma floresta úmida, ela não pega fogo sozinha. Então, em geral, em 99% dos casos, o incêndio aqui na nossa região é criminoso, né? Como a gente viu lá no sul do estado, quando a gente visitou, é necessário muito combustível para poder fazer a queima da floresta. Isso tem um ponto positivo, porque esses incêndios eles não se alastram, né, como a gente vê no Cerrado ou em outros biomas, né, ou mesmo nas florestas da Europa, incêndios,
mas a perda ainda é muito grande do ponto de vista da biologia, porque o nosso bioma ele não é adaptado a se recuperar dessas queimadas. Né? Ao contrário, né? Quanto maior a exposição da terra, quanto menor a cobertura de floresta, menos esses ciclos de recuperação da floresta eles são possíveis de serem feitos. Né? Então, esse é o grande problema que a gente vive. As queimadas na nossa região elas acabam sendo muito mais graves do que incêndios florestais, mesmo em grandes proporções, em biomas que estão acostumados a lidar com essas proporções de incêndio. Muito bom. Assim, eu vejo que realmente para fazer o desmatamento, praticar ali as queimadas, realmente tem muito dinheiro, muito interesse por trás, na maioria das vezes, né? Então, assim, é algo que a gente precisa falar, precisa explicar para as pessoas, porque as pessoas precisam compreender o que está sendo feito de forma preventiva e forma ativa pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo IPAAM, pelo governo do estado. Eu quero aproveitar para mandar um abraço, um alô para a Dani Deodato, que está nos assistindo. Quero mandar também um abraço para o Felipe Maciel, para a Rita Mouzinho. O pessoal do Igarapés Limpos está nos acompanhando aqui. Eu acho que o secretário caiu. Está aparecendo aí? Bora aguardar. Estão me escutando? Voltou. Será? Mas o meu tá funcionando? Oi, acho. Vocês estão me ouvindo? Um tempo fora. Toda hora, tá vendo? Então, eu estava aqui agradecendo as pessoas que estão nos assistindo e dizendo também que o pessoal do Igarapés Limpos, @Igarapés Limpos, estão aqui também pedindo a nossa participação às 20 horas na live que eles vão fazer. Então, assim, eu já estou divulgando aqui, sendo promoter. Vou falar também no fim da nossa live sobre isso. Nós temos aqui Fora Tefé, Novairão, Manaus, Coari, nós temos o Sérgio Silva, lá de Nova Aripuanã, e temos o Elienay Pérez, de Anori. Temos também gente de fora do estado assistindo essa live, que é o Paulo Augusto, de Juína, Mato Grosso. Então, assim, tem a Mel também. Eu vou tentar aguardar o secretário destravar, que eu acho que é a internet. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o que vocês estão mandando. Uma hora ele vai voltar. Eu tenho fé. É porque a internet está muito ruim também acho que para todos, né? Todo mundo tem reclamado muito da internet. Estão falando assim, help, Tadeu. Tadeu, ajuda o secretário. Cadê o Tadeu para ajudar o nosso secretário? Pronto, voltou. Pronto. Olha, Taveira, eu não queria dizer não, mas tem uma pessoa que comentou assim, secretário precisa fazer um plano de internet. É a questão da economia. Você sabe que para a sustentabilidade a gente tem que viver com o essencial, né? Então, o plano é o mais básico e tal, mas eu vou... Não, brincadeira. Eu tô agora na rede da secretaria, ela de fato estava bastante instável, eu estava tentando no meu 4G, mas eu não vou nem denunciar qual é a minha operadora para o pessoal não me... Mas assim, eu estava dando um alô, Taveira, e tem gente de Nova Aripuanã, Anori, Juína, lá de Mato Grosso. O pessoal do Igarapés Limpos está acompanhando aqui a nossa live. Inclusive, eles têm uma live às 20 horas. Pediram para a gente divulgar. E aí, assim, você falou muito
que vai ser lançado pelo governo o plano de prevenção e controle do desmatamento e queimadas no estado do Amazonas. E aí uma das perguntas era justamente sobre isso. E aí as pessoas estão perguntando muito quais são as estratégias e as metas a serem alcançadas. E ainda não foi lançado. Eu acredito que tu não possa, assim, antecipar tudo, né? Mas seria interessante tu reforçar quais são as metas, de uma forma genérica ali, o que esse plano pode nos ajudar a nossa Amazônia. Sim, dá para adiantar sim. Primeiro que é um plano que ele é estabelecido em 3 eixos. Tem, obviamente, esse do comando e controle, dessa atuação rápida contra as ilegalidades ambientais, mas também entra o eixo do ordenamento territorial, tanto ambiental quanto fundiário, e entra o apoio ao primeiro setor, justamente nessa parte da melhoria dos processos de licenciamento, né, o fortalecimento das agendas junto com o IDAM, que é um órgão extremamente importante para fazer assistência técnica rural. Então, um trabalho integrado em prol do desenvolvimento sustentável. E a gente tem uma meta de redução do desmatamento aí entre 10% e 20%. É óbvio que a gente vai avaliar essa movimentação. A questão mais urgente é a gente estancar o aumento, né, do desmatamento e aí pensar na redução. E a nossa meta é fazer isso com o aumento do IDH. Então, a gente quer o estado do Amazonas pioneiro, trazendo respostas concretas para as soluções de manter a floresta em pé, os seus serviços, e ainda assim ter um primeiro setor pujante, produtivo, competitivo, né, inovador e de valor agregado, porque é um primeiro setor que produz ajudando na conservação da floresta. Então, acho que essa é o tripé que está baseado o trabalho do nosso programa. E, além disso, a gente vai descentralizar as atividades da Secretaria de Meio Ambiente e do IPAAM para essas áreas onde você tem uma maior atividade produtiva. Então, a estratégia que a gente tem, nós faríamos isso ainda esse ano, mas por causa, obviamente, do Covid, a gente tem que rever as nossas metas, de colocar a operação do IPAAM e da Secretaria em um dos municípios do sul do estado, para dinamizar o apoio justamente a esses produtores que querem se legalizar. E a gente vai fazer isso integrado com a Secretaria de Cidades e Territórios e fazer também integrado com o IDAM, né, para prover essa parte da assistência técnica rural e também com o financiamento. A gente quer destravar o financiamento para melhorar a qualidade da produção para o setor primário. Então, a gente tem trabalhado junto, integrado na busca dessas soluções. O que a gente mais quer, Joana, é fazer com que o Estado seja referência na sustentabilidade. E eu, como falei antes, e reafirmo aqui, é possível e o Estado vai implementar a sua estratégia de reduzir desmatamento e aumentar a produção rural. Esse é um compromisso do setor primário aqui do Amazonas. Você não tem ideia de como, assim, obviamente tem ideia, mas a maioria dos nossos espectadores que estão ouvindo agora não tem ideia de como o primeiro setor, ele é um primeiro setor que ele se preocupa com as questões ambientais, ele cobra muito da Secretaria de Meio Ambiente do IPAAM soluções para esse equilíbrio, e a gente não se furta de dizer que a gente vai fazer o nosso papel, o governo do estado vai fazer o papel na área do meio ambiente para também trabalhar integrado a esse primeiro setor que quer trabalhar de maneira legal. O sonho do primeiro setor... Eu nunca fui em nenhum município onde as pessoas não me procuraram com preocupação para resolver problemas. Em nenhum município que eu fui, seja no sul do estado, em qualquer calha de rio, os prefeitos, os produtores me procuram para falar que o meio ambiente atrapalha. Me procuram para pedir soluções para que meio ambiente e produção rural andem juntos. Eu acho isso incrível e é digno de nota de dizer que o nosso primeiro setor é preocupado com as questões ambientais no nosso estado e a gente vai implementar estratégias para que isso possa ser possível. E ser duro com a ilegalidade.
né? Aqui nós não vamos deixar passar boiada. A gente vai trabalhar de maneira responsável para que a gente possa conservar o nosso maior patrimônio, que é um patrimônio ambiental, que é responsável pela geração de chuvas para o hemisfério sul, é responsável essas chuvas por quase 70% do PIB brasileiro, né? E a gente também precisa reconhecer que a manutenção da floresta em pé e seus serviços é extremamente importante para o primeiro setor. Então, todo mundo que eu conheço busca esse equilíbrio e a gente tem esse compromisso. E também o compromisso, como você falou na pergunta anterior, o compromisso de encontrar novas alternativas econômicas, né? Porque todo mundo fala, a Amazônia é rica em biodiversidade, a Amazônia é rica em recursos naturais, e é verdade. Mas enquanto esses recursos naturais eles não forem efetivamente esses recursos genéticos transformados numa nova economia, parte da população ainda vai viver na pobreza. É isso que a gente tem que evitar. A Secretaria de Meio Ambiente está regulamentando a Lei de Serviços Ambientais, e para quem não conhece, o serviço ambiental são todos os serviços prestados pelo ecossistema da floresta que podem ser remunerados por meio de um mercado, né? Um mercado de quem tem disposição de pagar por esses serviços. Um mercado, por exemplo, que todo mundo conhece, é o mercado dos créditos de carbono. Então, a Secretaria de Meio Ambiente está desenvolvendo uma metodologia da regulamentação de lei ambiental com parceria com as organizações da sociedade civil para que a gente possa implementar essa regulamentação e fazer com que a floresta em pé e seus serviços sejam remunerados. Para que, por exemplo, a pessoa que está protegendo a floresta, ela seja remunerada. E, inclusive, para o produtor rural, que ele tem lá uma reserva legal. E ele pode olhar para a reserva legal dele e falar assim, olha, se eu deixar parte da minha reserva legal em pé, ou se eu deixar parte da área que eu tenho para produção em pé, eu posso ser remunerada. E o nosso sonho é que 1 hectare de floresta em pé valha tanto ou mais do que 1 hectare de floresta derrubada para plantação. Seria mais uma alternativa que a gente tem. O meu sonho é da mesma maneira que a gente tem aí fazendeiros, né, que criam gado, a gente ter fazendeiros de floresta em pé, né, pessoas que têm áreas conservadas que são remuneradas pelos serviços que prestam. Essa é uma política que a Secretaria está implementando e a gente tem até junho para fazer a regulamentação dessa lei e gerar aí uma nova alternativa de renda com os serviços ambientais prestados com a floresta. É um mercado inovador, o governo está inserido como um pioneiro no trabalho dessas atividades e vai ser mais uma alternativa de renda concreta para quem está na floresta. Que bom! Olha, Taveira, nós temos daqui a 25 segundos nós vamos cair. Então, eu vou pegar, eu já vou encerrar essa parte e aí a gente entra assim, digamos, no segundo bloco. Aí eu te convido novamente, você aceita e aí a gente já vai para as 2 últimas perguntas. Aí também você fica à vontade e aí já vai cair. Te aguardo. Tá bom. Próxima. Então. Terceira tentativa. Já vamos terminar. Eu voltei aqui só para tentar encerrar o assunto, mas assim, dar oportunidade para a gente se despedir também. Tentar adicionar aqui. Acho que nem entrou ainda. Gente, terceira e última tentativa e vamos terminar a live, vamos finalizar a live. Vou já convidar o secretário novamente. E eu estava dizendo aqui, Taveira. Voltei? Será que eu voltei? Voltou. Eu estava falando aqui que eu falo muito. Aí tu fala muito. Entendeu? Então, eu não. Assim, mas assim, o que eu estava falando sobre a questão da proteção e da causa animal é que a gente tem muita coisa boa. Eu destinei recurso de emendas parlamentares para que a gente possa ter 2 castramóveis funcionando esse ano, fazendo castração
aqui na região metropolitana, mas também nos municípios. Destinei recurso para microchipagem dos animais. Nós estamos trabalhando, eu tenho conversado bastante com o governador Wilson Lima para viabilização de uma clínica pública ou do hospital público veterinário ou uma unidade de saúde animal que possa dar suporte. E também, assim, a gente tem muita novidade. Eu acho até que eu deixarei a sugestão, se o secretário aceitar, de a gente fazer uma live específica para esse tema da fauna doméstica, né? Então, assim, secretário, se a gente pudesse, depois da Semana do Meio Ambiente, organizar para a gente fazer uma live específica para a causa animal, seria muito importante, porque é um assunto extremamente extenso. E, assim, tem muita coisa boa. Só que é o que eu falo para as pessoas. Eu sou muito cobrada todos os dias e é certo me cobrar, né? Mas, assim, nós estamos fazendo o piso da casa. Nós vamos construir as colunas, as paredes e, por último, o telhado e colocar a janela e a porta. Então, eu digo para as pessoas que nós estamos construindo toda a política estadual de proteção à fauna doméstica. Isso demanda tempo, isso demanda recursos, e a gente, graças a Deus, tem todo o apoio do governador Wilson Lima, do governo do estado, porque o Poder Legislativo não consegue fazer sozinho. A secretaria não conseguiria fazer sozinha. Então, assim, nós passamos o ano todo, do ano passado, justamente trabalhando em cima disso. Então, a partir desse ano, as pessoas vão ver ações nesse sentido. E, em pouco tempo, nós vamos sim ter a clínica pública ou o hospital público veterinário funcionando no estado do Amazonas, os castramóveis que vão para o interior do estado, que vão funcionar aqui na região metropolitana. E nós temos uma lei que é, inclusive, de nossa autoria, e aí eu já quero jogar, aproveitando aqui, que eu já estou pedindo na live, né? A gente já conseguiu aqui o seminário estadual, que já é um grande avanço, nós vamos reativá-lo. E também eu fui propositora da lei que cria o cadastro estadual dos protetores dos animais. Por quê? Porque não adianta a gente falar de política pública se a gente não tiver essas pessoas mapeadas. Os protetores de animais que têm vários animais na sua casa, as ONGs, as instituições, elas têm que ser mapeadas para que, quando a política pública se efetive, eles sejam os primeiros a desfrutar dessa política pública. Porque, efetivamente, são as pessoas que estão na linha de frente, né? E aí eu falo de ter prioridade na castração, de ter prioridade nos atendimentos. E eu já queria deixar essa missão, secretário, para que a gente sente logo semana que vem, se for possível, para que a gente veja como é que a gente vai fazer esse cadastro, para que a gente chame os protetores, as ONGs, as instituições, os grupos, para se cadastrarem, para a gente saber qual é o tamanho que essa política tem que alcançar. E dentro disso, nós temos uma grande notícia. Eu consegui articular um recurso de emenda parlamentar para aquisição de ração para os animais. E aí, essa ração, essa emenda que já vai ser liberada, ela pode já alcançar os protetores que estarão cadastrados. E aí entra naquela mesma história que a gente estava falando da legalidade e da ilegalidade. Aquele protetor, que é o protetor responsável, que castra seus animais, que não acumula, que quer se legalizar ali no cadastro, ele vai ter o suporte do governo do estado do Amazonas, da Secretaria de Meio Ambiente, e esse suporte viabilizado através do recurso de emenda parlamentar que o nosso mandato destinou. Então, eu já estou destravando essa emenda e a gente já precisa trabalhar o cadastro
para nesse momento de pandemia, onde as pessoas foram atingidas, consequentemente, as pessoas que cuidam de animais, os protetores de animais foram atingidos também, né? Imagina, as pessoas não têm como comprar uma cesta básica. Imagina comprar a ração para os seus animais, que é muito caro. Eu digo até mais caro que a cesta básica, inclusive, né? Então, eu queria deixar esse pedido, sei que ele será plenamente atendido. Aproveito, secretário, para lhe dar o seu tempo para agradecer, para fazer suas considerações finais. E aí eu também vou fazer as minhas. E eu agradeço de coração pela disponibilidade, pelo tempo, pela acessibilidade. E eu tenho certeza que está todo mundo muito feliz com esse trabalho em parceria que está sendo desenvolvido com a Secretaria de Meio Ambiente e a CAAMA. Olha, eu que agradeço muito. Para mim é bem inovador mesmo esse tipo de articulação usando as redes sociais, usando o Instagram. Eu acho que é bem novo e bem efetivo, porque é a maneira mais rápida que a gente tem de se comunicar e prestar conta com aquele que é o responsável por ter votado no governador, votado no deputado. Então, nada mais justo do que a gente ter um tempo de qualidade como esse de prestar contas. Então, me sinto super à vontade de estar aqui, porque é parte, sim, do meu trabalho e faço isso com maior prazer. Em relação a esse avanço, a lei de cadastro dos protetores, a nossa equipe aqui ela já está informada, então, desde que saiu a lei, a gente já tinha até pensado numa estrutura de atendimento dos requisitos da lei, mas, obviamente, a gente teve esse impacto por causa da pandemia, mas a gente está pronto, totalmente aberto aí para a gente poder encaminhar esse processo, já é do nosso conhecimento e a nossa equipe aqui do Departamento de Bem-Estar Animal já está à frente dessa situação e está 100% apta para poder tocar em parceria. Eu quero dar boa noite a todo mundo que participou da rede aqui dessa discussão. Quero aproveitar e mandar um beijo para minha esposa, para o meu filho, que estavam assistindo aí, prestigiando também. Né? Acho que a minha esposa era mais para ver se eu estava mesmo no trabalho, mas estou aqui, amor. Mas não, ela tem dado bastante suporte a essa missão que me toma bastante tempo de estar aqui. E eu quero agradecer, acima de tudo, também a minha equipe, que está até essa hora acompanhando. Muitos deles que estão na live estão aqui no prédio comigo, trabalhando, né, fazendo o possível para que a gente possa correr atrás de vários anos de uma política ambiental que, no mínimo, ficou adormecida. Né? Houve avanços. Eu não sou político, assim, do ponto de vista de dizer que nada funcionou, não. Houve avanços, houve muitos avanços, mas é importante a gente fazer mais. Eu acho que é importante a gente pegar sempre em qualquer coisa que você faz, reconhecer o trabalho que foi feito, mas você avançar, nunca retroceder. Então, acho que o que é mais importante, a política ambiental não avançou como deveria, teve avanços, mas o compromisso do governo Wilson Lima é avançar ainda mais, né? Ter um avanço e entregar para a população uma política ambiental da maneira que ela precisa e que ela merece também. Da mesma forma, contem com a Secretaria, contem comigo em particular, eu estou totalmente à disposição, obviamente no tamanho do que a agenda permite, mas a minha equipe, a gente nunca vai dizer não, não posso, não vamos fazer, a gente sempre vai falar como que a gente pode fazer, né? Qual é o tamanho que a gente pode fazer. De repente não vai dar para fazer tudo, mas o que a gente pode fazer? É o espírito de trabalho que a gente tem aqui numa equipe, em todos os setores, desde o pessoal que está chegando agora do bem-estar animal, ao pessoal que cuida das unidades de conservação, ao pessoal dos recursos hídricos, às pessoas da política ambiental, uma equipe pequena, mas aguerrida, e podem contar conosco. Que bom! E assim, fica também o registro de todo o nosso carinho à equipe da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Eu sempre gosto de ir lá porque eu sempre sou muito bem recebida. Então, eu acho que
tudo que acontece de positivo é um trabalho feito a muitas mãos, né? Então, assim, secretário, eu sou suspeita para falar, mas eu sempre tenho dito ao governador que Vossa Excelência, né, é um dos melhores secretários que a gente tem hoje no governo, com certeza, porque é técnico, não é político, entende de causa, tem conhecimento de causa. Isso é muito importante para todos nós, porque a gente consegue avançar nas políticas públicas, no que realmente é importante. E quero também agradecer todo mundo que participou, as pessoas que interagiram com a gente, que tiraram as suas dúvidas. A gente caiu 2 vezes, né? Nós encerramos 2 vezes, voltamos e as pessoas voltaram também. Quero também, não vou ficar para trás, mandar um abraço para o meu noivo, que inclusive ele acabou de entrar aqui, acabei de ver. Também para minha equipe, que estão aqui do meu lado, me assessorando, me ajudando. E eu acredito que a gente vai fazer história em muitos assuntos, em muitos temas, em muitas causas que estão inseridas dentro da área do meio ambiente. E quero aproveitar para dizer para o pessoal correr lá para a live do Igarapés Limpos. Quero também me colocar à disposição de todos. Quero anunciar, amanhã a gente vai ter um tema muito legal com a advogada Aline. Nós vamos falar de direito dos animais nos condomínios, que é uma dúvida que chega todo dia nas minhas redes sociais. As pessoas não sabem como proceder. E cada dia a gente tem um tema. Um dia a gente fala de desmatamento e queimada. Ontem nós falamos de objetivos do desenvolvimento sustentável. E assim a gente vai caminhando. Mas aqui sempre vai ser um espaço muito democrático para que a gente possa dar voz às pessoas que contribuem, que têm iniciativas, que têm projetos voltados para a área do meio ambiente. Então, eu quero finalizar agradecendo e dando tchau para todo mundo. Acompanhe as redes da SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente, acompanhe as minhas redes sociais, o Instagram da CAAMA, quem puder convidar. É importante que as ações institucionais são divulgadas nesse Instagram. E também acompanhar o trabalho do secretário Eduardo Taveira, que é sempre muito acessível a todos, não só a deputada, mas a todos. Isso é muito importante. E é isso. Muito obrigada, viu, Taveira? Até a próxima live, que a gente vai falar de causa animal. E deixo aí um abraço também a todos. Obrigado. Um Valeu. grande abraço. Tchau. Tchau.